Aqui estamos novamente para um novo trabalho de gravação. Hoje faremos o registro do conhecimento do sábado. Nós sabemos que em todas as épocas, o sábado do Senhor foi guardado por alguém, a iniciar lá na criação, onde o Senhor havia acabado de fazer o mundo, os seres, as plantas, os mares. O Senhor determinou um dia para que erguessem louvor a Ele. Deus está no meio dos louvores. Assim diz a Bíblia em Salmos 22 e no verso 3. Olha que maravilha. Agora nós vamos estudar o sábado através dos séculos. Nós sabemos que no Antigo Testamento era comum profetas, seguidores, pessoas que eram fiéis a Deus guardarem o santo sábado. Os patriarcas guardavam o sábado e muitos reis, muitos povos. E agora, mudando a dispensação, sempre teve pessoas que guardaram o sábado. A gente conseguiu um documentário que diz, o sábado através dos séculos. Vamos aprender, porque isso é um assunto mesmo de grande relevância. Quanto é gostoso pensar que o Senhor reservou um dia para estar conosco por todas as eras. Então, partimos. Século I. Quase todas as igrejas do mundo celebram os sagrados mistérios da ceia do Senhor no sábado de cada semana. Olha que maravilha! Eles escolhiam o dia de sábado, não só para louvor, não só para a igreja, não só para estudo, mas também para a Santa Ceia. Que bom, que maravilhoso, não é mesmo? Era filósofo e historiador, afirma que o sábado correspondia ao 7º dia da semana. Isto foi no 1º século, na era cristã. 2º século. Os cristãos primitivos tinham grande veneração pelo sábado e dedicavam o dia para devoção e sermões. Eles receberam esta prática dos apóstolos, conforme vários escritos existem para este fim. No século III e no século IV nos diz assim: desde os tempos dos apóstolos até o concílio de Laodiceia, no ano 364 depois de Cristo, a sagrada observância do sábado dos judeus persistiu, como pode ser comprovado por muitos atores. Muita história existe deste acontecimento, e isto nos dá muito prazer. No século IV, depois, diz assim, havia vigílias de várias dioceses ou associações da Igreja Oriental que continuavam guardando o sábado. Desde a Palestina até a Índia, esses acontecimentos aconteciam não por todo o povo, mas por boa parte dos fiéis do Senhor. No século IV, por mais de 17 séculos, a Igreja da Abissínia continuou a santificar o sábado, como o dia sagrado do 4º mandamento. Estava na lei de Deus e eles continuavam reverenciando. Eles, os cristãos, desprezavam nosso Deus do sol. Então, continuavam observando a lei dos 10 antigos mandamentos. No século V, em seus dias, no dia do observado devotado Agostinho, diz que o sábado era observado em seus dias na maior parte do mundo cristão. No V século, a observância do sábado judaico persistia na igreja cristã. Foi dito por Lyman Coleman. No século VI, a igreja da Escócia parece ter seguido o costume do qual encontramos vestígios na primitiva igreja monástica da Irlanda, ou seja, afirmava que o sábado era o 7º dia, no qual descansavam de todas as suas atividades. Que bênção! No século VII,
Parece que nas igrejas primitivas era costume, tanto na Irlanda quanto na Escócia, guardar o sábado como um dia de descanso. Eles obedeciam literalmente ao quarto mandamento, no 7º dia da semana. No século VIII, Índia, China, Pérsia, abrangente e persistente foi a observância do sábado entre os crentes da Igreja Oriental e dos cristãos de São Tomás. No 10º século, os seguidores de Nestor não comiam carne imundas e guardavam o sábado. Não criam em confissão auricular nem no purgatório. Eram fiéis e obedientes à lei da Santa Bíblia. No século XI, Margarete da Escócia, em 1060, tentou arruinar os descendentes espirituais de Columba. Por quê? Opondo-se aos que observavam o sábado do 7º dia, dizendo ser o dia do Senhor. No século XII, há vestígios de observadores do sábado. No século XII, na Lombardia, sobre os valdenses, em 1120, a observância do sábado é uma fonte de alegria. Por 20 anos, Pedro de Bruce agitou o sul da França. Ele enfatizava especialmente um dia de adoração, reconhecido na época, entre as igrejas nas Ilhas Britânicas, entre os seguidores de Paulo e na Igreja Oriental. Século XIII, foi contra os observadores do sábado que houve o Concílio de Toulouse. Então a gente sabe que muitas e muitas pessoas observavam o sábado, apesar de aí começou já a serem perseguidos, mas eles continuaram fiéis. No século XIV, 200 anos antes das teses de Lutero, os irmãos boêmios constituíam um quarto da população da Boêmia e estavam em contato com os valdenses, que haviam em grande número na Áustria, na Lombardia, na Boêmia, norte da Alemanha, na Turígia, Brandemburgo, Morávia. Erasmo enfatizava que os valdenses guardavam o 7º dia, o sábado, de uma maneira muito estrita. No século XV, Erasmo dá testemunho de que por volta do ano de 1500, os boêmios não apenas guardavam estritamente o sábado, mas eram também chamados de sabatistas. No século XVI, alguns de vocês, em oposição à advertência, estão guardando o sábado, e vocês podem ser que sejam punidos. Essa era a promessa. Apesar disso, continuaram a ser fiéis. No século XVII, cerca de 100 igrejas guardadoras do sábado, a maioria independentes, prosperaram na Inglaterra no século XVII e XVIII. No século XVIII, a Ternarde de Nuremberg adere estritamente à doutrina do sábado, por ser um dos 10 mandamentos da lei de Deus. Esses sabatistas, alguns eram penalizados, sofriam martírio, sofriam exclusão, mas continuavam firmes a Deus. No século XIX, os taipingues, quando interrogados sobre a observância do sábado, responderam que, em primeiro lugar, porque a Bíblia o ensina, e em segundo lugar, porque seus ancestrais o guardavam como dia de culto. No século XX, há milhões de observadores do sábado no mundo, espalhados por mais de 25 denominações e centenas de congregações independentes observadoras do sábado. Agora vamos a alguns conselhos bíblicos. Quando o sábado foi estabelecido, assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador,
fizera. Gênesis capítulo 2, verso de 1 a 3. Quem estabeleceu o sábado? No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 1. E o livro de João, no seu início, também diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo quer dizer aquele que pratica a ação. E para quem foi feito o sábado? O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábio Salomão diz no seu livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, que os mandamentos de Deus é o dever de todo homem que habita nesta terra. Quer dizer, se quisermos cumprir o nosso dever, devemos olhar para os mandamentos do Senhor, que foi estabelecido no início do viver do planeta Terra. Cristo guardava o sábado, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Como ele reafirmou o dia de sábado, alguém pediu no corpo de Jesus, tirando do madeiro, e o depositou num túmulo aberto em rocha. Era o dia da preparação e começava o sábado. E descansaram no sábado, o pai e o filho, após sua primeira grande obra, a obra da criação. Agora Jesus, depois de completar sua segunda grande obra, a obra da redenção, outra vez descansa no sábado, antes de ressurgir em glória e triunfo. Em Hebreus, no capítulo 8, bem aqui, no verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E aqui no capítulo 10, no verso 16, diz assim: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E diz mais alguma coisa? A Bíblia relata mais alguma coisa sobre o sábado? Relata sim. O que vai acontecer lá no céu? Vamos para Isaías 66 e no verso 23. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado ao outro, virá toda a carne, e adorará perante mim, diz o Senhor. De um Éden ao outro Éden, o sábado foi, é e será guardado por alguém. Isso é nosso ato de gratidão. Agradecemos a Deus, porque nós cremos que no santo dia do sábado temos a companhia especial do Espírito Santo e também dos anjos. Agora uma pequena memoração que eu fiz para contemplar o sábado e termos em nossa mente. Nesse livro, Recado do Céu, na página 45. O sábado. Sábado é meu dia querido, que ao meu Deus eu dou louvor. Eu me sinto protegido, com bons anjos ao meu redor. É um santo mandamento, está na lei do meu Deus. Para mim, é um divertimento respeitar ensinos seus. Escrito em tábua de pedra, e foi pelo dedo seu. Este fato então me alegra, guardar a lei do meu Deus. Tenho prazer e alegria e muita satisfação sentir sua companhia, pois trago em meu coração. Se um dia neste mundo a Santa Bíblia eu perder, com sentimentos profundos tenho onde recorrer. Está em meu pensamento o sábado reverenciado, relíquia em todo momento, este dia abençoado. E lá no céu, junto ao Pai e aos santos anjos também, com certeza a gente vai guardar no sábado. Amém. Muito obrigada. Até a próxima.